Eu saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor, saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido presbítero Romeu Ramos, que esteve ali em umas férias merecidas, dadas por Deus, ele e toda a sua família, ele e toda a sua casa. Você que nos visita pela primeira vez, seja também muito bem-vindo, está bem? Às vezes, esta é a casa de Deus, é uma casa de oração, é uma casa onde nós procuramos essencialmente e prioritariamente a Jesus. Meus queridos, hoje tivemos um evangelismo com os nossos jovens, eram dezenas de jovens, posso dizer, e fizeram um excelente trabalho para Deus. Muitas pessoas vinham às janelas, às suas portas para ouvir o louvor. Foi entoado louvor, foi ministradas palavras, onde Deus nos abençoou com 3 palavras maravilhosas ali. Por 3 vezes foi pregado o Evangelho nas ruas. Foram feitas por diversas vezes clamores ao Senhor, intercedendo não só por esta cidade, mas intercedendo por esta nação, por este continente. Estes jovens que estão de parabéns pelo excelente trabalho. Há alguns irmãos que estão lá atrás e que não têm necessidade de estar lá atrás, venham para a frente, entrem para a nave da igreja, porque com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações. Como vocês podem ver, o nosso pastor presidente e a nossa pastora presidente Norma Mendes e pastor Abraão Robson Ferreira, eles não se encontram hoje aqui na sede, mas como todos vocês sabem, o nosso pastor, como missionário, ele está sempre de um lado para o outro a fazer a obra do Senhor, a visitar outras igrejas, a dar um apoio a outros lugares de culto, e lugares esses que necessitam, assim como nós aqui, da presença do nosso pastor presidente. Desta feita ele está aqui na nação portuguesa, mas por diversas vezes ele está em outras nações a fazer o trabalho que Deus lhe tem outorgado a ele, à sua esposa e aos seus filhos. Portanto, meus irmãos, é por esse facto que o nosso pastor, algumas das vezes, ele não se encontra aqui presente, por isso mesmo. Eu agradecia que os meus queridos irmãos abrissem as vossas Bíblias num capítulo, num versículo que já foi aberto aqui nesta tarde. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Só um versículo para a nossa breve meditação. Com certeza, ó Deus, hoje falará aos nossos corações, como aliás sempre tem feito, através dos diversos pregadores da palavra do Senhor e pregadoras do Evangelho, que tanto se dedicam a Deus e tanto se entregam. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, quem abriu, diga amém. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Até aqui, meus queridos irmãos. Conforme vocês sabem, os nossos queridos jovens, eles têm autonomia para no seu culto eles convidarem a quem eles acharem por direito que devem trazer a palavra do Senhor para os nossos corações. Estou aqui na ADFC há cerca de 2 anos, e sempre ouvi com muito carinho a palavra de Deus, que era ministrada através dos preleitores, das preleitoras, que Jesus colocava no coração dos jovens para eles fazerem este convite. E coube a mim, desta feita, ser convidado, eu, pastor aqui da ADFC,
ser convidado pela liderança dos jovens para estar aqui a ministrar desta feita a palavra do Senhor. Aceitei com muito carinho, porque para mim é uma honra. Acima de tudo, irmãos, teremos que ser humildes e dizer, no facto eu dizer que foi uma honra para mim. Senti-me regozijado, senti-me alegre e senti-me feliz pelo facto de estar a ser convidado pela liderança dos jovens. Então, meus queridos, a palavra ora lida desta feita, a tribo de Gad, no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Quem foram os Gaditas? Quem foi a tribo de Gad? A tribo de Gad foi os descendentes de Jacó. Foi o sétimo filho, Gad foi o sétimo filho nascido de Jacó, com Zilpa, uma serva de Leia, E Zilpa, ela era a serva, que era a serva de Leia, mas ela era uma idólatra. E quando este filho, ele nasce, ele é colocado é colocado um nome para que a deusa da prosperidade ela fosse honrada. Então, o nome que é colocado de Gad, ele quer dizer prosperidade. E este nome é como se fosse um nome idólatra, que ia contra tudo aquilo que o seu pai adorava, Jacó, tudo aquilo que o seu avô, o seu bisavô, ele adorava. Mas aqui nós também podemos parar para pensarmos e refletirmos que não importa o nome que colocaram a Gad, não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, tu como recém-nascido, o nome que te colocaram, a que divindade ou não fosse dado o teu nome. Não importa como tu começaste, não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, o teu sofrimento em criança, não importa como teu pai falava há muitos anos atrás para contigo, não importa como a tua mãe falava, talvez muitas das vezes chamando-te nomes que tu imerecidamente muitas das vezes ouvias e que de seguida choravas e te colocavas em pranto. Não importa como começou talvez o teu casamento e que começou talvez em sofrimento, porque não julgo você que muitos que se casam e que por meses ou anos eles vivem em sofrimento, porque namoram às vezes, quem sabe, durante anos, e chega ali àquele momento e verdadeiramente se vão conhecer, e ali sim, muitas das vezes vão entrar em sofrimento. Não importa, meu irmão, como tu começaste, se no dia de hoje, quem sabe, deverias pensar, olha, deverias estar ali no evangelismo, mas adormeceste e não estavas aqui, e afinal de contas és missionário e missionária da palavra do Senhor. Não importa, meu irmão, minha irmã, por quem falastes, ou a quem falastes, ou de quem falastes. Importa sim que o fim das coisas, é isso que é necessário saber, será sempre melhor que o princípio. Muitas das vezes entramos em colapso, muitas das vezes entramos em sofrimento, muitas das vezes começamos com o nosso pé esquerdo, mas saiba de uma coisa, irmãos, o teu fim será melhor que o começo. A tribo de Gad, ela começou mal pelo seu nome, porque foi dado o seu nome para que fosse adorada uma deusa cananeia, para uma deusa cananita, e essa deusa era a deusa da prosperidade. Mas o fim destes homens, o fim desta tribo, ela será com certeza, conforme nós vamos ver, muito melhor do que aquilo como ele começou. A sua vida, poderíamos ver a vida daquela tribo que estava votada ao fracasso, que estava votada à desgraça, mas conforme nós vamos ver, esta tribo, por diversas vezes, a sua descendência irá ser
por muitas e diversas vezes honrada pelo próprio Deus, honrada por homens que foram colocados na terra, irmãos, levantados pelo nosso Deus para honrar outros homens. Então nós vimos agora e podemos ver, irmãos, que esta tribo de Gad, ela vai lhe ser dada do outro lado do Jordão, uma terra por possessão, uma terra como não era a terra da promessa, mas eles declinaram a própria promessa de Deus, eles declinaram a promessa, a terra prometida, e eles vão ficar no que nós chamamos hoje, num país que é a Cisjordânia. Eles e mais outra tribo, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. E eles ficam ali naquele lugar, meus irmãos. Mas um dia, quando são chamados para que venham a tomar a terra, para que os seus irmãos, eles venham a tomar a terra como possessão, e conforme já foi dito aqui muito bem, eles foram os primeiros, irmãos, os primeiros a passar o Rio Jordão, os primeiros a se entregarem. Eles passaram, diz a própria Bíblia, quando o Rio Jordão ele estava na sua maior enchente, quando todas as suas águas elas transbordavam, foi quando esta transbordavam por todas as suas ribanceiras, foi quando esta tribo saiu para a luta, irmãos, e não foi para tomar uma terra para si, foi para tomar uma terra para os seus irmãos, para quem eles sabiam que eram os escolhidos. E tu que estás aqui, meu irmão, minha irmã, também tu estás aqui a tomar uma terra, talvez não seja para ti, mas talvez seja para aqueles que tu amas, talvez seja para um filho teu, talvez seja para um familiar teu, talvez seja para o teu marido, para a tua mulher, para o teu filho, mas tu estás aqui para tomar a terra prometida para quem tu amas. Meu querido jovem que está aqui nesta noite, os gaditas decidem agora atravessar o Jordão. E gaditas são homens honrados, são servos de Deus, fizeram uma aliança com o próprio Moisés. Sua descendência, meus irmãos, é um legado. Estes homens, meus queridos irmãos, os descendentes, eles dos gaditas, eles vão fazer uma aliança com o próprio Moisés para tomar a terra prometida para os filhos de Deus. Quando você aceitou a Jesus, quando você um dia se entregou, você fez como estes gaditas, você prometeu que iria fazer tudo por tudo, jovem, para que outros viessem a tomar a terra prometida, para que outros viessem a ter o prazer de estar na casa de Deus, para que outros viessem também a ter um sorriso nos seus lábios. E diz a palavra que estes homens, eles fazem agora uma aliança com o próprio Moisés para atravessar, irmãos. Pensem, irmãos, eles a atravessar o Rio Jordão na sua máxima força, um rio que transporta carros, que transporta casas, que transporta toras de madeira. Aqueles homens que eram um número de 40.500 jovens da idade de 20 anos para cima, saem agora para a guerra, saem agora para a batalha, vão agora atravessar o Jordão. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, qual é o Jordão que tu precisas passar? Qual é o Jordão que tu necessitas passar nesta noite? A sua descendência é um legado não de homem, um legado do próprio Deus, dado a Abraão, dado a Isaac, dado ao próprio Jacó. Estes homens sabiam que tinham uma aliança com o próprio Deus, mesmo escolhendo não a terra prometida, mas sabiam que a sua origem, eles tinham o legado do próprio Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, saiba de uma coisa: quando tu aceitaste a Jesus, tu passaste a transportar um legado do próprio Deus, tu passaste a transportar a própria palavra de Deus no teu coração. Estes homens eram honrados. Estes homens, meus queridos irmãos, estes homens, a palavra nos diz que os gaditas, eles eram honrados. A honra, homem honrado, um homem pode ser pobre financeiramente, mas o legado que Deus te deu
Meus irmãos, muitas das vezes olhamos para a nossa própria vida. O legado que muitas das vezes Deus nos deu, ele não tem preço. Muitas das vezes você olha para a sua condição física, quem sabe espiritual, e você acha que nada tem, que nada consegue, que nada pode. Mas saiba de uma coisa: o legado que Deus te deu pode não ser financeiro, mas o legado que Deus te deu são como pedras preciosas dadas aos seus filhos para serem usadas. Jovem que estás aqui nesta noite, dos 0 aos 100 anos, saiba de uma coisa: o legado que Deus te deu são como pérolas que não têm preço financeiro. São pérolas que Deus derrama do céu para ti, para tu usares, para tu praticares a palavra de Deus e para tu fazeres algo em prol da obra do Senhor. Gaditas são homens com compromisso. Assumiram um compromisso com Deus, assumiram um compromisso com Moisés. Gaditas, eles têm promessa. Sabe, irmão, quando você assume um compromisso com o teu Deus, quando tu assim assumes o compromisso com a tua própria liderança, saiba, Deus, Ele tem uma promessa para ti que será incontestável. Essa promessa, meu Pai, meus queridos e amados irmãos, ela é vinda diretamente do Pai, ela é vinda diretamente do Senhor. São riquezas incontestáveis, são riquezas que não se conseguem mexer, palpar com as nossas mãos, são riquezas que muitas das vezes não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Mas se você que tem promessa, que está aqui nesta noite, você que é um gadita nesta noite, você que tem promessa do Senhor, você que atravessou o Jordão, você que atravessou, quem sabe, o seu Jordão, de um país para outro, à procura de uma promessa, à procura de algo diferente, à procura de, quem sabe, do próprio Deus. Quem sabe você não o encontrava no seu país porque você não tinha os seus olhos, as suas mentes aberta para Deus. Saiba de uma coisa: você ainda tem promessa. Gaditas são homens corajosos, irmãos. São homens corajosos porque eles tinham acabado, eles e a meia tribo de Manassés e a tribo de Ruben, eles tinham conquistado a atual Cisjordânia. Eles tinham conquistado aqueles povos, os amorreus, e eles tinham destruído todos aqueles povos ali daquelas cidades, tinham sacudido eles fora daquelas cidades. Eles tinham destruído aquele povo, tinham jogado aquele povo fora como se fossem gafanhotos daquela terra. E sabem, eles começaram a fazer algo diferente. Quando eles tomaram posse daquela terra, eles começaram a construir cidades, a reedificar cidades, a reedificar um novo lar para colocar as suas famílias. Mas os gaditas são homens corajosos, porque depois de conquistar uma terra para eles, deixaram as suas próprias famílias em fortalezas, partiram para a guerra por mais de 5 anos. Gaditas atravessaram o Jordão na sua máxima força. Meu querido irmão, para se ser gadita muitas das vezes, porque não é só ouvir falar e pregar, ouvir pregar a palavra do Senhor, mas para muitas das vezes nós sermos como os gaditas, temos que deixar e ter coragem de deixar a nossa própria família, como o próprio Senhor Jesus, Ele um dia falou: deixai a família para trás, pregai o meu evangelho, fazei a minha obra, fazei aquilo para o qual eu te outorguei. Para ser um gadita é necessário deixar a família para trás. Para ser um gadita, muitas das vezes é ir para a guerra sem saber quando vai voltar, quem vai voltar, quando vai voltar, como vai voltar. Meus irmãos, muitos destes voltaram vendo os seus irmãos morrer. Muitos destes voltaram vendo os seus irmãos, quem sabe, paralíticos, com pernas cortadas, com braços cortados. As guerras naquele tempo eram extremamente violentas. Imagina aqueles homens, 40.500 homens, partir para a guerra para fazer algo diferente.
em nome do Senhor Jesus. Fazer algo diferente em nome do Senhor. Gaditas atravessaram campos, conquistaram cidades, destruíram inimigos de Deus, tomaram posse da própria herança. Estes homens, irmãos, quando iam à frente das outras tribos, eles atravessavam os campos, eles atravessavam as cidades, conquistavam cidades, iam expulsando aquele povo, iam matando aquele povo, iam tomando posse da terra prometida, apenas para dar como herança para os seus irmãos. Destruíram inimigos de Deus, tomaram posse da herança. Chega, meu querido irmão, a hora de deixar tudo para trás. Chegou a hora de partir para a guerra. Chegou a hora de atravessar o teu Jordão. Hoje, neste culto de jovens, ao ouvir falar dos gaditas, se nós tomarmos posse desta palavra, se nós tomarmos posse da palavra do Senhor, você que é servo e serva de Deus, chegou a hora, irmãos. Chegou a hora, meus queridos irmãos, de atravessar o Jordão, de deixar tudo para trás, de conquistar novas cidades, de conquistar novos lugares, de conquistar novos países, de conquistar novas cidades, novos países para Deus, para fazer a obra de Deus. Quando hoje estávamos no evangelismo, irmãos, sabendo que há 12 anos atrás houve variadíssimos evangelismos neste lugar, variadíssimos evangelismos nas cidades ao redor, e nós muitas das vezes olhando e pensando, será que estas cidades elas vão ser alcançadas? Sabe, irmãos, havia um gadita em cada um daqueles que saía para a batalha. Havia um gadita em cada coração que saía para a luta. Havia um gadita em cada um que se entregava. Havia um gadita em cada um que fazia jejum para sair para a batalha, para a guerra. Havia um gadita em cada um de vocês que está aqui nesta noite e que vê o que está a acontecer. Porque tu atravessas e lutas, meus queridos. Sabe, gadita, ele atravessava com destreza, ele atravessava com garra. Eles eram lutadores, eles eram guerreiros, eles eram homens habituados à guerra. Gadita, eles iam com a sua espada na mão, com o seu escudo na mão esquerda, com a sua espada na mão direita, a lutar contra os seus inimigos. Mas você, meu irmão, nem precisa dessa espada, nem precisa, quem sabe, desse escudo. Você precisa de uma bandeira que tantas vezes é proclamada através deste ministério. É quando você vai para a guerra, quando você vai para a luta, quando você vai guerrear contra aqueles que estão lá fora, sabendo que a sua bandeira é a bandeira da santidade, é a bandeira de Deus, é a única bandeira que pode vencer o inimigo. Meus queridos, tomaram posse daquela terra, retornaram para as suas casas. Muitos anos depois, muitos anos depois de lutarem, nem todos voltaram para as suas casas. Às vezes olhamos para estes textos e nos esquecemos que eles eram seres humanos tal qual nós somos aqui, que estamos aqui. Muitos vão para a batalha, mas não retornam da mesma forma para as suas casas. Quando você está a entregar um panfleto, conforme nós estávamos a entregar hoje, muitos viram o seu rosto, muitos declinam aquele convite para aceitar a Jesus. Muitos dizem que adoram uma senhora, mas sabe, irmão, quando você vai fazer esse convite em nome do Senhor Jesus, saiba que você é um gadita, saiba que você é um guerreiro forte, saiba que você é como estes homens que se entregaram para Deus para fazer o melhor para a obra do Senhor. Os gaditas, a sua descendência, irmãos, eles tiveram um papel preponderante em muitas outras batalhas, em muitos outros lugares. E um dia estava Davi na escuridão, a precisar de ajudadores. Estava em Ziclag, na caverna,
a precisar de soldados, a precisar de guerreiros. E diz a Bíblia que muitos dos soldados de Saul, eles abandonaram a Saul e passaram para o lado do próprio Davi. Foram pobres, foram endividados, foram fracassados, ditos pela própria sociedade, que acompanharam o próprio Davi. Mas diz a própria Bíblia que outras tribos, todas as tribos, muitos se juntavam a Davi para lutar ao lado de Davi, porque sabiam que Davi era um homem de Deus, sabiam que Davi seria o escolhido de Deus, sabiam que Davi tinha sido ungido a rei. Eles sabiam que Davi tinha que vencer, que sabiam que Davi, ele tinha que tomar posse sobre as 12 tribos. Meus queridos irmãos, diz a própria Bíblia, que a nossa Bíblia, que os gaditas, sabendo de tudo isso, eles se intensificaram, eles foram para perto de Davi para ser ajudadores, irmão. Quem precisa da obra, quem precisa de fazer a obra, precisa de gaditas. Quem faz a obra, precisa de homens valorosos, não em tempo de paz, mas em tempo de guerra. Quem faz a obra, irmãos, não é quando a igreja está cheia que precisa dos gaditas, é quando a igreja está vazia que é preciso os gaditas. É quando a igreja, outras igrejas lá fora, graças a Deus, esta está cheia principalmente do poder e da glória de Deus, mas também está cheia de irmãos. Mas outras igrejas que estão lá fora a necessitar da tua ajuda, a necessitar de um pulso forte, de um gadita, a necessitar de um guerreiro, a necessitar da força de um homem, de uma mulher, de um jovem para marcar a diferença. Gadita, sabem quem são os escolhidos? Gadita sabe onde se encontrar com Deus. Gadita sabia onde se encontrar com Deus. Gadita estava dentro das suas casas, mas gaditas sabiam onde se encontrar com Deus. Sabe onde nós muitas das vezes nos encontramos com Deus? Lugar de encontro com Deus, irmãos, principalmente é no campo de batalha. Não é muitas das vezes dentro da própria igreja, é no campo de batalha, é nos evangelismos, é quando você está com a sua família e o seu pai não é adorador de Cristo, ou a sua mãe estão a expulsá-lo quase de casa, e você está numa batalha. Gadita é necessário nessas batalhas, no campo de batalha. Meus queridos, gadita, eles sabem onde é o encontro com Deus, é lugar de encontro com Deus. É confronto muitas das vezes com nós próprios, conosco. É muitas das vezes nós confrontarmos a nossa própria vida. Será que eu estou correto diante de Deus? Será que eu magoei aquele irmão ou não? Será que eu desprezei aquele obreiro ou não? Será que eu não liguei àquele irmão? Por quê? Gadita, irmãos, é nos encontrarmos com nós próprios, é irmos ao nosso interior e dizer: Senhor, eu te adoro. Mas saber que ao dizer Senhor, eu te adoro, mas nos lembrando de quem não está aqui dentro, nos lembrando que quem se afastou, o porquê que ele se afastou, o porquê que ele não veio para a casa de Deus. Gadita é um homem que deve se encontrar com ele próprio e ele próprio amar o seu semelhante. Gadita é lugar onde mostra quem você é. Gadita sabe onde se encontrar com Deus. É lugar onde mostra quem você é. É lugar de luta, é lugar de pranto. Quando você, muitas das vezes você luta, você pranteia, você chora por aqueles que estão aflitos, você pranteia por aqueles que morreram, por aqueles que deixaram o Evangelho, por aqueles que se afastaram, não se sabe porquê, por aqueles que pecaram de alguma forma. Não julgue o seu irmão, pranteie por ele, seja gadita, pranteie como estes gaditas eles faziam, eles pranteavam pelo seu irmão. Ou você julga quando um gadita morria no campo de batalha, que eles não choravam? Claro que eles choravam. Claro que eles choravam pelo seu irmão. Porque é que nós muitas das vezes não choramos pelo nosso irmão? Porque é que nós muitas vezes não vimos onde está esse nosso irmão ou essa irmã? Passa a chorar, passa a clamar, passa a interceder. Seja um gadita. Oh Espírito Santo, a palavra nos diz que os gaditas têm rosto como de leão.
Sabe? Gadita não foge do inimigo. Foi falado aqui, batalha espiritual ontem. Começou aqui ontem o ensino. Gadita jamais foge do seu inimigo. Davi nunca fugiu dos seus inimigos. Eram leões, eram ursos, eram gigantes. Por que é que muitas das vezes nós fugimos dos nossos inimigos? Por que é que muitas das vezes a batalha, sabemos que há uma batalha, sabemos que há um inimigo, e por que é que muitas das vezes não lutamos contra o nosso inimigo? Sabe, dá trabalho. Lutar contra o nosso inimigo, que não é contra sangue, nem é contra a carne, é uma batalha espiritual. É preciso colocar o seu joelho no chão. Para você ser um gadita, não pode ser um homem ou uma mulher comum, não pode viver de uma forma comum, de uma forma banal. Você tem que fazer diferente. Para você ser gadita, você tem que colocar o seu joelho no chão e adorar a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para que o inimigo ele possa bater em retirada. Para ser um gadita, você nunca pode fugir do seu chamado. Quantos nós vimos fugir ao longo dos anos do seu chamado? Quantos nós olhamos lá para fora e vimos homens e mulheres que fugiram do seu chamado, que fugiram do chamado do próprio Deus? Deixaram de ser gaditas, deixaram de ser homens destemidos, deixaram de ser homens como o rosto do leão. Homens como o rosto do leão, irmãos, eram os seus inimigos, olhavam para eles e viam homens valentes. O inimigo, irmão, ele tem que te ver como o rosto do leão, para ver a ti como um homem, uma mulher valente, que vais enfrentar todo e qualquer inimigo. Tens que ter rosto de leão, irmãos. Gadita não desanima, gadita se valoriza, e gadita coloca terror nos seus inimigos. Meus queridos, gadita, ele tem que se valorizar. Gadita, ele tem que se entregar a Deus. Gadita, ele não pode ter terror. Gadita, ele tem que colocar o terror no inimigo, para que o inimigo ele venha a bater em retirada. Meus irmãos, nós estamos aqui a falar contra a carne, nem contra sangue. Nós estamos aqui a falar de batalhas campais na rua, onde homens e mulheres se degradiam e se matam. Nada, estamos a falar de uma batalha espiritual. Você tem que colocar o terror no seu inimigo, conforme estes gaditas eles faziam. Imagina o inimigo olhar para eles e olhar como rostos de leão, homens fortes. O leão é quem comanda a selva, irmãos. Imagina eles olhar para 40, 50 mil homens a correr, a saltar penhascos, a saltar como que a saltar montes, a saltar e a mostrar o seu rosto aos seus inimigos. E os seus inimigos a olharem para aquele inimigo que vinha, que eram os gaditas, homens de Deus, e a fugirem, a bater em retirada. Oh, meus irmãos, se o mundo tivesse muitos gaditas destes, se o mundo tivesse milhares de gaditas nos dias de hoje, o evangelho já tinha sido levado a toda a criatura. Se o mundo tivesse homens e mulheres de coragem, que deixam tudo para trás e não têm medo de nada, não têm medo de acordar pela madrugada ou acordar pela manhã para fazer a obra do Senhor, saiba de uma coisa: já tinha sido dado por possessão toda esta nação, toda para Jesus. Todo mundo já tinha sido ganho. Todo mundo. Oh, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, gadita, diz a palavra do Senhor, que eram ligeiros como corças sobre os montes. Porque o gadita ele é valoroso. Gadita não teme a morte. Gadita são homens guerreiros destemidos. Gaditas são príncipes. Você que é um gadita, você tem que fazer como estes homens, irmãos.
ser um homem valoroso, ser um homem que não teme a morte, ser um homem que é guerreiro destemido, ser um homem que vai fazer a obra do Senhor sem medo, é abrir a sua boca e proclamar o Evangelho, como hoje aconteceu, os nossos jovens a abrir a sua boca, a rasgar a sua boca, a falar, e as pessoas a virem às varandas, e os gaditas a proclamar o Evangelho sem medo, irmãos. Gadita não pode ter medo, gadita tem que ser destemido, gadita tem que ser valoroso. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. A Bíblia nos afirma que os gaditas, o menor valia por 100 e que o maior valia por 1000. Sabe, irmão, já imaginou o que é um homem valer por 100 outros homens, lutar contra 100 inimigos? Já imaginou o que é um lutar contra 1000? Você já imaginou o poder que Deus te deu? Já imaginou Deus te colocar como cabeça de 100, como cabeça de 1000, para lutar contra os teus inimigos? Os gaditas estavam ali a ajudar a Davi, e Davi sabia que os gaditas eram homens tremendos para a guerra. Ele sabia que quando eles andassem, eles com certeza iriam conquistar, com certeza eles iriam lutar contra o seu inimigo. Você que está aqui nesta noite, que acha que é um homem, é uma mulher comum, você não é comum. Você, homem, mulher, você não é comum. Você é um filho, uma filha de Deus, é um servo e uma serva de Deus. Você é como estes gaditas. Se você tiver força, se você tiver coragem, você pode lutar contra uma multidão de 100, você pode lutar contra uma multidão de 1000, você pode derrotar inimigos, você pode derrotar problemas. Quantos problemas, irmãos, você tem? Quantos nos dias de hoje, mesmo você sendo servo, quantos problemas você tem? 20, 30, 40, 50. Saiba de uma coisa, faça como os gaditas, lute contra esse problema, lute contra 40, 50 problemas, lute um de cada vez, e você vai vencer. Você vai sair daqui vencedor. Você será como estes gaditas, irmão. Será lembrado como um homem e uma mulher com bravura, como um homem e como uma mulher dedicados ao Senhor. Você pode até não ser lembrado nos dias de hoje, mas daqui a 30, 40 anos, mesmo que você não esteja já na terra, ou 50, ou 60, você será lembrado como um gadita, porque a herança de Deus, ela é dada por possessão àqueles que o servem. Faça como os gaditas, levitas da casa do Senhor. A porta está